A Lisiane está me dando no Facebook. Rapaz, agora mesmo eu levantei e falei, amor, nós estamos aonde? Eu levantei assustado, falei, gente, que horas são? No Brasil, que horas são? Eu falei, nós estamos no Brasil. Gente do céu. E quando passa o avião? Quando passa o avião, dá um medo. Eu vou ter que pedir o pastor Gil que me dê uma sessão de psicologia aí para voltar ao normal. Né? Ô, Walter, Deus abençoe. Saudade de vocês. Bom, pastor. Bem, graças a Deus. Semana que vem estamos aí, graças a Deus, juntos de novo. Uau! Amém. A Dissete está entrando aí também. Rapaz, tá cheio de aluno aí. Olha só, tem muito aluno aí, gente. Que bênção. Ó, o Valdir, a Marilete também está aí ao vivo. A Carla Rovelli também. Vai acabar essa mamata, hein? Semana que vem, todo mundo na igreja lá, hein? Vai acabar essa mamata aí. Eu suponho que o nome seja claro. É K-I-N-N-E-Y. Ó, a Carla tá com o áudio aberto. Mas, por favor, deixe-me passar. Pronto, eu cortei o áudio dela aqui. Ok, pessoal, vamos lá. A Dicele aí na academia. Brincadeira. Não, tô na cabana. Olha Tá aqui, certo. pastor. Ah, tá Ó, onde? Cabana? na cabana na montanha. Eita, glória Na a Deus. Bíblia diz, pastor, na Bíblia diz que quando complicar as coisas era para fugir pelos montes. Aí eu já fugi, já tô aqui. Eu tô fugindo até hoje. Eu tô fugindo até hoje, né? Não, Ele tá fugindo ainda, né? meu Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos então para nossa matéria. De volta aqui. A gente vai continuar, então, a aula hoje é a 456. Confere, Márcia, é isso mesmo, né? A 456. Já foi dada a 1, 2, 3 em bibliologia. Bibliologia. Ok, a gente vai falar um pouquinho sobre a confecção da Bíblia. Hoje, a gente vai ter uma aula hoje sobre a Teodiceia, que eu já falei um pouquinho sobre isso numa aula aí. A gente vai voltar de novo aqui para a gente rever alguns pontos e vai ser legal. Deixa eu já chamar aqui a apostila. Espera que tem um chat aqui. Tem alguém no chat? Boa noite, turma. Aí a Carla. Boa noite, Carla. Valeu. Tá firme aí, né? Glória a Deus. Guardou o bolo do aniversário lá pra gente? Obrigado, Dicele. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos lá, então. Vamos chamar aqui a apostila para a gente já... como eu falei, né? Eu já havia dado essa matéria, eu entrei um pouquinho nela, em Teodiceia. Eu só vou dar só uma lida hoje na apostila. Deixa eu buscar aqui. Eu tinha colocado ela aqui no ar. Isso vai entrar. Ah, já está aqui já. Só vou chamar aqui para o grupo agora. Ok. Mas você conseguiu entregar a apostila pessoal? Ainda não, né? Domingo agora. Entregou para alguns domingos? Ah, tudo aí. Não entregou para ninguém? Ah, então domingo o pessoal vai para a igreja. Domingo é para a igreja, o pessoal tem que ir para a igreja, né, irmão? O povo tem que ir para a igreja, não? O povo tem que ir para a igreja. Essa é a apostila lá. Então vamos acompanhando comigo aqui, então, por enquanto. Ok? Consegue ver aí, pessoal? Aí na tela? Consegue, Walter? E a Renete tá bem? Renete tá joia? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então aí para nossa aula. Hoje é a 4, a Teodiceia. E vamos entender um pouquinho. Eu já havia falado um pouco sobre isso, mas vamos analisar mais um pouquinho. Se você conseguir abrir mais um pouquinho aqui a letra, vai ficar melhor para vocês. Aí, agora está certo. O fundamento do alicerce do cristianismo deita-se na justiça de Deus, porque sua vontade de salvar a todos norteia um pressuposto de justiça para legitimar essa salvação. Verdade. Como Deus quer salvar a todos, tudo que ele faz é em base à justiça. Vou dizer mais. Até para aqueles que vão se perder,
serão perdidos também por causa da justiça. Porque Deus é justo. Ele é justo ao ponto, olha só que interessante. Ele é justo ao ponto de dar para você a oportunidade de dizer sim e de dizer não. Do sim e do não. Então, a teodiceia é o que rege. Na verdade, teodiceia é justiça de Deus. Isso pode cair em prova, cuidado. A Bíblia traz essa verdade para dar base à soteriologia. Lembra que nós falamos de soteriologia? Sotero, que é salvação em grego, e logia, né? Estudo. Então, estudo da salvação. A Bíblia traz essa verdade para dar base à soteriologia. A Bíblia é um livro de salvação. Pronto. Ela é do começo ao fim, ela quer salvar. Do começo ao fim, você vê a história de um Deus que está salvando o tempo todo. Olha, a Bíblia, gente, é a história de um Deus correndo atrás de um homem e um homem correndo atrás de Deus. É isso aí. Por isso, entendemos o porquê da morte de Jesus e sua ressurreição. Os meios de graça, a proposta de santificação. Um ponto aqui. Os meios de graça, pessoal, a gente vai ter lá na frente uma aula sobre isso aí, os meios de graça. O que são os meios de graça? Os meios de graça. Os meios de graça são ícones que nos faz lembrar a respeito de Deus, da sua verdade, da sua palavra. Ícones também que são concretos e abstratos. Por exemplo, Santa Ceia, você tem o vinho, que é o suco de uva, você tem o pão, você olha para aquilo e fala, isso aí, ó, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, então eu tenho um meio da graça. Mas, na verdade, John Wesley e a nossa igreja Pleno da Graça, ela é uma igreja de estirpe metodista, aí a gente vem de uma linha metodista, nós temos dois meios de graça, né, que a gente prega como metodismo, né? O meio de graça privado, que é o ato de piedade, né, ato de piedade, e o atos de misericórdia. Se quiser anotar isso aí, meios de graça, atos de piedade, que é o pessoal, e atos de misericórdia, que é o conjunto, que é o externo, entendeu? Então, atos de piedade e atos de misericórdia. Embaixo de atos de piedade, você coloca íntimo, não é íntimo, não, é pessoal, e embaixo de misericórdia coloca público. Embaixo do ato de piedade coloca pessoal, e embaixo do ato de misericórdia coloca público. Atos de piedade, oração, leitura da Bíblia, Santa Ceia, meditação na palavra, compartilhamento da palavra. Quando você compartilha a palavra, você recebe, você compartilha. Então você ora, você lê a Bíblia, você compartilha a palavra, você participa da ceia, e são atos de piedade, atos pessoais, aí são os meios de graça pessoais. Os meios de graça e misericórdia, você vai ter o social, a ajuda ao órfão, à viúva, ao pobre, ao estrangeiro. Tudo que vem de ordem social é de atos de misericórdia. Qual que é a ideia da linha metodista nesse sentido? É que o fruto de uma vida pessoal com Deus provoca a teodiceia. Ou seja, o fruto de uma vida pessoal com Deus provoca o amor ao próximo. Quanto mais me aproximo do Senhor, mais me aproximo do próximo. Em bondade, em justiça, em amor, em graça. É isso. É muito importante entender isso aí. A gente quer fazer caridade, quer fazer benefício às pessoas, às vezes por desencargo de consciência, mas não porque é um fruto de uma vida pessoal com Deus. Interessante o ponto que ele coloca aí para a gente, né? Voltando aqui. Afirmar algo para justificar algo legítimo tem como base o princípio da justiça. Então, afirmar algo para justificar algo legítimo tem como base o princípio da justiça. Foi o filósofo alemão Leibniz que cunhou o termo teodiceia. Em seu bojo, evoca a justiça de Deus, estabelecendo uma clara distinção sobre o bem e o mal, e a relação de Deus concernente a isso. Etimologicamente, o termo significa, em grego, theos, Deus, e oikidike, a justiça.
Eu havia explicado para vocês isso há um tempo atrás, em relação a Deus, a pessoa de Deus e a pessoa com relação à pessoa de Deus e os atos da humanidade. Por exemplo, o que está acontecendo agora no Oriente Médio, que eu estive lá, eu estava naquela guerra. Quando eu e Ivana tiramos aquela foto, tinha bomba explodindo a 40 quilômetros. Ou seja, daí não sei aonde, talvez Itapema, não sei, não conheço mais ou menos aí. Mas tá perto, era perto. Então eu não estou falando em relação a isso. Aí vem aquelas perguntas, por que criança morre na guerra? Por que acontece isso? Aí isso aí já é uma questão mais ética, que realmente tem resposta, eu dei aquele dia a resposta, mas hoje o foco é a justiça de Deus como Salvador, como ele teceu a ideia de salvação, pela qual nós somos envolvidos. É isso que a matéria se refere no dia de hoje. A gente foi salvo, gente, por justiça. Olha que interessante. Não há mérito nenhum na salvação que nós temos. Ninguém é salvo porque é bonitinho, porque é palmeirense aí, ó. Ninguém é piora, né? Atrapalha a salvação. Ninguém é salvo porque é brasileiro, né? Ninguém é salvo porque tem dinheiro, não tem, ou porque... Não. Nós não temos mérito algum de ser salvos. Justiça de Deus. Ele viu a gente, decidiu nos salvar e estabeleceu um caminho de salvação para a gente atender aquele caminho e, por justiça, a gente ser salvo. É fantástico isso, é fantástico. Então, vamos continuar aqui na apostila para descrever melhor o tema. A Teodiceia, a Bíblia é a justiça. A construção da base, cadê? Bíblica e a justiça. A construção da Teodiceia remonta ao pensamento de Epícoro, no 3º século de Cristo. E, entre outras coisas, ele não entendia como um Deus poderia existir sendo onisciente, onipotente, onipresente e mesmo assim ser bondoso. Ou seja, depois de ter a ideia de todo mal e ainda ser bom. Nesse caso, entre o equilíbrio, a justiça. Por isso, a metáfora da balança é usada para dar a ideia de ser justo e não pender para nenhum lado mais que o outro. O Epícoro não entendia como é que Deus podia ser onipotente, onipresente, onisciente, ver o mal e continuar sendo bom. É porque o mal não está nele. O mal está nos homens. O mal está na pessoa. O mal está nessa guerra aí. O mal está nessas coisas. Mas ali, naquele balanço, né, Deus permite um equilíbrio. Ele vê o mal, ele trata do mal. Ele vê o mal, ele promove o bem. Aliás, o mal existe porque, pelo pressuposto, há bondade. Não existe o baixo, então vai ter o alto. Não tem o pequeno, então vai ter o grande. Não tem o mal, então vai ter o bem. Então, por que o mal? É uma resposta da falta do bem. Deus, ele equilibra essas duas coisas. Se Deus fosse ver como a gente vê, ele não seria Deus. Hoje mesmo aqui eu chorei bastante. Me mandaram uma cena, porque eu tenho uns irmãos nossos que estão lá ainda para voltar para cá, né? Eu não fiquei, porque eu não era responsável pela caravana, então até eu nem podia fazer isso. Quando eu vi a situação, eu já retirei a Vânia de lá. Se não tivesse a Vânia comigo, eu ficaria até o final com os outros. Mas me mandaram algumas cenas que não estão sendo publicadas na televisão, de um guerrilheiro do Hamas que pegou um bebezinho dormindo. Ele colocou 4 granadas em cima do cobertorzinho do neném. O neném foi explodido dormindo. Uma cena assim horrível, 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 que eu chorei ali quase 40 minutos. Aí você pergunta, e aí, como é que fica isso? Como é que a gente que é gente, e ainda bem que Deus não é gente, né? A gente que é gente, quer pegar um cara desse, quer fazer o que com ele? Sabe, Cris? Me pega uma criança dormindo no cobertorzinho ali. O menino morreu sem saber. Morreu, né? Pá. Ele põe 4 granadas, estoura o menino. Que maldade. Aí Epícoro não entendia isso, Elisiano. Dizia, como é que Deus pode ser Deus? Como é que ele pode ser bondoso se ele vê esse mal? Entendeu? Aí você entende o que é o amor de Deus. E eu vou falar uma coisa que eu vou chocar vocês. Se aquele cara que estourou aquele bebezinho com quatro granadas
se ele na frente, se ele for salvo dessa guerra, não morrer, e conhecer Jesus, Deus não vai perdoá-lo e dar a salvação para ele. É por isso que Deus não é gente. Porque se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou Deus, cara. Então, a gente tem essa revolta dentro da gente. Eu creio que Deus tem também, mas ele dosa. Aí por isso que vem o termo justiça. Vem o equilíbrio. Ele se equilibra, ali está a maldade, ele promove um caminho do bem para corrigir a maldade. Porque é muito fácil para nós, gente, só eliminar. Elimina, mata, destrói. Deus, ele quer recuperar. Deus, ele quer trazer... olha, é até difícil falar uma coisa dessa, né? Mas é isso, mas Deus é amor. Vamos contestar o quê? Se Deus é amor, né? Então, é aí que opera a justiça de Deus. Porque se ele se baseasse no estado do mal, olha, no estado do mal, que aquele cara fez aquilo, Deus teria destruído lá do céu com fogo, assim, pá, em cima dele. Ele pode ter a resposta do que ele fez, claro, a maldade, né? Mesmo assim, está implícito ainda, quiçá está explícito ainda o amor de Deus, caso ele conheça o Evangelho. A Bíblia é o centro deste equilíbrio, portanto, justa. Interessante notar que na Grécia, o que a Grécia vem destacar em termos de teologia é apenas para regulamentar o pensamento, mas que a situação é anterior, não há dúvidas. Não há teologia por causa do pensamento grego, em absoluto. E sim, há pensamento grego tentando regulamentar a teologia. Então, aí eu vou falar para vocês. Epícoro Walter não entendia isso. Ele dizia, eu estou com uma crise. Como é que Deus vê essas coisas e ele continua sendo bom? Porque Deus falava assim, não, agora mexeu comigo, velho. Deus sai do trono, mata todo mundo. Não, Deus não faz isso. Ele promove o bem, tenta recuperar. Tenta criar um caminho de paz. Eu já estive num centro de recuperação de toxicômanos, ali com rapazes que já mataram, já estruparam, fizeram coisa errada, mas estão ali tentando viver, tentando resgatar suas vidas, tentando melhorar. É a bondade de Deus. E eu não posso esconder isso de vocês. Porque, com relação à maldade, né? E Alejandro, bom te ver aí. Amém. Saudade de você, meu amigo. Olha, naquele avião, escapando para a África, pensava em comer aqueles churros. Falei, Senhor, se eu escapar dessa, eu vou comer os churros lá na praia. Eu vou lá, querido, eu vou lá. Então, na condição de seres humanos, na condição de ser humano, se aquele bebê fosse nosso, e se o bebê fosse meu? E se o bebê fosse meu? Até a Carla riu também aí, ó. E se o bebê fosse meu? Eu não ia pensar duas vezes. Eu, como pai, o que você faria como pai? Mas Deus é pai também. E aí? Ele ama também aquele marginal. Eu pregava isso um dia para uma pessoa, ele ficou revoltado. Mas como é que Deus... É a mesma coisa de Epícoro. É a mesma coisa da Grécia. Eles não entendiam assim, não conseguiam entender. Então, para nossa cabeça também é difícil entender, mas é esse o evangelho que nós pregamos. Aí você vai entender o que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que é uma maneira tal que eu não consigo entender muitas vezes. Que eu não consigo. É isso aí, cara. O amor imaginável. Ou inimaginável, né? Meu Deus do céu. Agora a presença, né? Até disser na presença, o Deus. Não confunda essa afirmação com uma espécie de defesa, porque a questão aqui não é provar porque Deus existe, apesar do mal. Exatamente, não é a questão da Grécia aí. Como também não se ocupa em explicar por que os seres humanos que são ou não capazes de assimilar essa dualidade. Em suma, a teodiceia, dentro do pensamento teológico, é atestar que Deus existe por soberania, e o fato de existir o mal não o impede de ser quem ele é. Opa! Aí sim. Deus é tanto Deus. Gente, essa aula é muito profunda, hein? Essa aula é muito profunda. Deus é tanto Deus, mas ele é tanto Deus, ele é tão soberano, que nada o impede de ser quem ele é. Nada. Nem esse mal impede. Por que a gente se revolta?
e quer fazer justiça com as próprias mãos. Não é bem justiça, né? É uma vingança, né? Por que isso? Porque nós não somos soberanos. A gente, felizmente, é linear, nós somos nivelados. Deus está numa esfera que nada o afeta. O que acontece, por isso que ele ama. Exatamente. Eu não sei se estou conseguindo entender. Por isso que ele ama. É exatamente por isso que ele ama. Nós não temos essa capacidade, gente. Nós não temos essa capacidade. Eu estou falando do menino da granada, mas pensa em Jesus da cruz do Calvário, o filho dele, o próprio filho dele, sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido no rosto, lançado lá nos pregos. Aquele filme da The Passion, A Paixão, exemplifica muito bem. E Deus ali no céu, olhando aquilo. Olha, ele é tão Deus que nada o impede de ser quem ele é. E nada muda o que ele é, porque ele é. É fantástico esse assunto, viu? Também não é defesa e nem tentativa de explicação. É a razoabilidade de entender que a própria existência do mal no mundo reúne argumentos para explicar a si próprio. Às vezes, ela pode soar como teologia natural, quer dizer, a teodiceia, né? Que afirma que, apesar da probabilidade da existência do mal, Deus será sempre o mesmo, pois ele é Deus de tudo e de todos. Logo, está acima daquelas questões que permanecem e permanece como Deus. É justamente o que eu tinha falado. Então, na lógica da evidência, há uma diferença entre lógica e evidência. Nesse caso aí, tem uma lógica e tem uma evidência. Não é lógico tecer este paralelo entre Deus e o mal. Mas há evidência que, mesmo ele sendo quem é, trata do mal, existente dando respostas imediatas, para que se justifica sob o sangue do Calvário. Exatamente. Tem aqui um chat, ver o que é. Tá, já tinha visto. Então, veja bem, há uma diferença entre lógica e evidência. Então, não é lógico tecer esse paralelo. Ficaria essa questão, Deus e o mal, é como se você fizesse um paralelo entre você e a formiga. Você e a formiga. Eu e a formiga, porque a formiga lá na rua. Não faz sentido. Você vai ser você, independente da formiga. Mas Deus é tão Deus que ele também vai falar com a formiga. Que ele também trata da formiga. Então, é essa a questão. Você não pode nivelar Deus a essa discussão. Sendo o mal um estado, sendo Deus eterno, olha, o mal é um estado e Deus é eterno. A eternidade transcende o temporal. Logo, Deus é sempre Deus. A Bíblia, então, nos ensina um Deus imparcial. Ele poderia ter criado o mundo com possibilidade de só haver o bem. Mas como ficaria sua consciência quando ele sabia do conceito antônimo? Se há bem, logo há mal. Isso aqui é metafísica, pessoal. E se esconder o mal de todos, não significa que o mal não deixasse de existir. Ele sempre estaria lá acusando a mente de Deus. Eu perdi o meu avô, ele morreu novo. O avô Jonas, pai de minha mãe, ele não tinha 70 ainda quando ele faleceu, teve um AVC. Ele não podia comer chocolate, meu avô não podia comer chocolate. Mas ele amava chocolate. Bom, para todos nós, ele não comia chocolate mais, mas ele faleceu. E quando a gente foi arrumar a casa dele, e arrumamos a cama do vovô, embaixo tinha um fundo falso. E quando nós abrimos, estava cheio de sonho de valsa. Meu vovô, a gente riu muito e, quer dizer, é uma situação cômica, né? Deus poderia esconder o chocolate da gente. Deus poderia se esconder. Você acha que o meu avô, mostrando, até peço perdão pela memória dele, né? Mas meu avô, tem direito de falar um pouquinho dele também, é só para ajudar aqui na argumentação. Você acha que o meu avô, a gente olhando para ele, todo mundo sabia, o avô não está comendo mais chocolate. Glória a Deus, amém. Mas ele estava comendo chocolate. A cama dele tinha um fundo falso, era um tesouro, um baú de sonho de valsa. Então a gente olhava para ele e a gente não via indício de chocolate. Mas ele estava. Só que ele sabia que tinha chocolate lá embaixo. Ele sabia. Então Deus não iria criar só o bem para maquiar, apesar que ele não criou o mal,
Mas ele não ia criar o bem vedando que o mal acontecesse. Não, as consequências estão aí. A mesma faca que você usa para cortar uma carne deliciosa para um almoço, você pode usar para ferir uma pessoa. Então, o problema não está na faca, está em quem usa a faca. Fechou? Fechou o assunto? Então, o problema não está no mal, é em quem não usa o mal. No bem, é quem não usa o bem. É desta forma que Deus coloca para nós essa questão da justiça, que ela vem embalada com o amor de Deus. Então, por ele ser justo, exatamente, Alex, é o caráter de Deus. O que é o caráter? O que é o caráter? É o que caracteriza o que está dentro de você. O caráter é como você vê. Ó, você me vê aqui, né? Tô bonitão, né? Aliás, tudo bonitão, com creme. Isso é característica, né? Agora tem que ver se eu tô bonito por dentro. Tem que ver isso aí. Então, o característica, né? Quando você vê o Alejandro falar e a Márcia, eles falam português, mas é um português diferenciado. É característica porque há uma língua mãe, uma outra língua por trás, uma língua mãe, o espanhol. Mesmo assim, outros idiomas. Mesmo assim, então, Deus tem o seu caráter também. Ele traz para fora aquilo que ele é, ele mostra. Por isso que o caráter não se esconde. Por isso que o caráter revela quem você é. É exatamente por isso. O caráter revela a gente que o mau caráter e o bom caráter. É aí que está baseado a justiça de Deus. Então, agora eu quero abrir para um fórum. Quem quiser participar, mesmo em casa, pode abrir o áudio aí. A Gisele falou que está na cabana. Será que ela está realmente na cabana escutando a gente aqui, né? A cabana deve estar muito boa lá. Mas quem quiser colocar aí alguma coisa, se você não entender alguma parte, quiser perguntar, ou se você quer participar, pelo menos alguém para dar os 2 pontos para os meio pontos para. Ah, ok, deixa eu ver aqui. Ok. Márcia, você está me chamando no particular aqui? Ok. Ah, Márcia está gravando. Ok, beleza. Vamos esperar chegar aqui direitinho. Enquanto isso, minha alegria é poder rever ali o Alberi, a Cris também. Saudade de vocês, meus amigos. Saudade de vocês, viu? Escapamos por pouco. Fomos o 4º voo comercial a sair do espaço aéreo. E depois só ficou os voos, porque quando o país declara guerra, não pode ter mais voo comercial. É só estratégico militar. Vamos lá, Márcia. Ô, pastor, eu queria falar em relação a isso que o pastor falou, de que Deus é o bem e o mal, né? Porque assim, a gente entende que, né, o pastor acabou de dizer que Deus não criou o mal, né? Que então a gente pode entender que o mal se criou sozinho, porque assim também se fala que o mal é a ausência do bem, né? Então, como que a gente, quando as pessoas questionam a gente em relação a isso, que se Deus criou tudo, por que ele permite o mal? Como é que a gente consegue... O mal é uma resposta. O mal é uma resposta. Você está dirigindo o carro, você está na rodovia, existem as risquinhos no chão para você se manter, mas numa curva você descuidou, deslizou, saiu fora e volta para a curva. Ninguém fez o deslize. A gente fez a pista com os risquinhos. Deus fez o bem. Quando eu não respondo ao bem, eu automaticamente impulsiono o mal. É a famosa lei da ação e reação. Famosa lei da ação e reação. Exatamente o que é o moribondo, né? Você tem lá os moribondos, né? Alguém já foi picado por moribondo aí, não? Então, aí eu pergunto, Valdir, volta aí que acho que foi do livre-arbítrio, eu vou ver aqui no chat. Aí eu pergunto, se você mexer com moribundo não, maribondo, é maribondo o nome? Maribondo, Se você não mexer com maribondo, ele vai te ferrar? Não. Se você não mexer com a abelha, com a colmeia, com o vespeiro, ele vai te ferrar? Não. Isso aqui então, o mal, ele vai ser sempre uma provocação.
ele vai ser sempre uma coisa, um eco, uma resposta. É algo que você... sabe por quê, gente? Porque, primatamente, Deus criou a gente sem o mal. Porque Deus é bom. Como é que de uma fonte boa pode ser uma fonte ruim? Não, só saiu coisa boa de Deus. Se eu disser que Deus criou o mal, eu estou comprometendo o caráter dele. Eu estou encontrando um germe lá dentro do coração de Deus. Ele criou o bem. No momento em que eu... Valdir, é isso mesmo, Valdir, obrigado. No momento em que no livre-arbítrio eu ignorei, então eu criei o mal. Quer dizer, eu dei excelência ao mal. Eu fiz com que ele se evocasse, né? Por exemplo, se você der um carro para o seu filho, é uma coisa boa? Dar um carro para alguém. Deu um carro para ele, deu um carro para mim também que eu quero. Você deu um carro para o seu filho. Agora, o seu filho, ele vai ver se ele vai bater esse carro, se ele vai andar bem, se vai atropelar alguém, né? Se vai tomar muita multa, não é isso? Então, Deus dá um carro bom, maravilhoso e tal. Agora, você que faz o uso indevido ou devido àquilo que Deus deu. Então, é justamente isso. E aí, mesmo assim, olha aí, a justiça. Mesmo assim, Deus entra com recurso para corrigir uma coisa que ele não fez. Deus entra com recurso de salvação, do perdão, da redenção, para corrigir uma coisa que ele não promoveu. É isso aí. Lisiane, pode falar. Pastor, ali no caso, quando o Mar Vermelho abriu, que quando os egípcios vieram, que o mar fechou e matou todos os egípcios, ali seriam atos de justiça, seria da posição de Deus, a resposta do mal? Eu chamaria de um ato punitivo, porque qual era a intenção de Faraó? Era exterminar o povo de Deus. E Deus precisava... olha, Deus avisou Faraó. Aliás, Deus negociou com o Faraó, nem precisava. É por isso que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu entrava com 2 pés no peito na voadora. Não, Deus chegou para Faraó, mandou o profeta, Moisés, falou com ele lá direitinho, explicou. Olha, foi uma negociação. Mesmo assim, Faraó decidiu partir para cima. Deus defendeu o seu povo. Ali vai entrar também uma legítima defesa do povo de Israel. Então, houve uma punição ali por causa da rebeldia de Faraó. Aconteceu com Coré também. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu Coré. Deus só vai fazer... Quer ver? Lá em Gênesis capítulo 15, em diante, Deus fala para Abraão assim, ó, eu estive lá agora, em Berseba, lá no local que Deus falou com ele, né, que Deus cumpriu a promessa. Ele falou com ele lá em Arã. Ele falou assim, ó, eu te darei a ti essa terra, que é a terra de Israel, né? Darei aos seus descendentes. Abraão ficou todo feliz. Senhor, já posso? Não. Daqui 400 anos. 400 anos? Eu nem vou estar aqui. Pois é, eu vou esperar que se complete a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, justiça. Deus deu a terra, ele não pode ser acusado. Mas a iniquidade transbordou. E quando a iniquidade transborda, opera a ira de Deus. Gente, é muito importante isso. A iniquidade opera a ira de Deus. A iniquidade opera a ira de Deus. Então Deus falou assim, eu vou esperar completar a medida dos amorreus para que eu possa dar a terra para vocês. Ele podia te dar... Pastor, sim. No caso ali de Faraó, a Bíblia diz que Deus ele endureceu o coração de Faraó. Então ali houve uma interferência da parte dele até, não digo uma manipulação, mas ele conduziu a uma resposta negativa porque ele endureceu o coração de Faraó. Então, como que isso fica, né? Olha essa classe põe na parede, hein? Olha aí, olha a pergunta do 42, é difícil. 42 da prorrogação, no 47 da prorrogação, do segundo tempo. Lisiane, aí você me deu uma oportunidade de ouro de fazer um gol de placa aí. Vamos lá. Nesse caso, Lisiane, nós temos a questão da soberania de Deus. Soberania. Muito importante entender isso aí. Você pode usar esse argumento. No caso que o Valdir colocou ali.
Você pode usar esse argumento para dizer assim. Tem um áudio aberto aí. Tem um áudio aberto aí. Maria, bem Jerusalém. Mas aonde que elas vão? Jefferson, acho que é seu áudio. Deve. Ou não? É. Obrigado, Jefferson. Mas fala. Sexta-feira não lá. Aí, agora deu certo. Obrigado, Jefferson. Ok. Luciano, voltando ao nosso assunto. Então, ali opera a soberania de Deus. Nesse ponto aí, pode haver aí agora uma contradição. Espera aí. Deus não deu livre-arbítrio? E por que ele endureceu o coração do faraó para tirar o povo de lá? Como é que foi essa interferência de Deus? Não foi só essa, não. Tem uma lá em capítulo 11. Deus desceu, confundiu as línguas e separou o povo. Exatamente. Existe uma linha chamada tolerância da soberania. Embaixo dessa linha, eu tenho livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero aqui. Eu singo os mares, eu vou com um avião que pesa 10 toneladas, 10 horas sem cair. O homem faz coisas aqui que ninguém faz. Agora, quando eu passo para cá, que eu vou inferir a soberania, Deus abate. Estava em risco o povo de Israel, estava em risco a semente que era Jesus. Soberania, não pode. Aí Deus entra e Deus derruba. Está pegando? Porque, veja bem, na minha salvação eu tenho livre-arbítrio de escolher ou não. Mas a promessa que ele deu, ele havia de cumprir. Tem um texto em Gênesis que fala assim, ó, e Deus fez promessa consigo mesmo, porque não podia quebrar a aliança. Se ele fizesse com o homem podia quebrar. Para garantir que ele ia cumprir o que ele falou, ele fez com ele mesmo. Então, assim, tudo que sai fora, tudo que vai de encontro à soberania de Deus, Deus abate. Eu vou ter que dar uma pausa para falar uma coisa muito pesada aqui. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, não posso gravar isso. Tudo que ameaça a soberania, Deus abate. Aí você fala, mas Deus não. Soberania. O plano de Deus que ele estabeleceu, ninguém pode impedir. Mateus 24. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus diz, eu faço, eu cumpro. O que foi que ele falou para aquelas tribos, quando pegaram aquela moça de Benjamim e estruparam aquela moça, e o marido dela pegou 12 pedaços do corpo dela e saiu em cada tribo. Deus disse assim aquele dia, hoje rejeitei Israel, vou segurar Judá por causa da minha promessa. Então, Elisandro, aquele cara de Faraó endurecer, Deus precisava mostrar para aquele império quem era Deus. Faraó achava que era Deus, Faraó se achava Deus. Faraó se achava Deus do mundo. E aí Deus usa aquele momento para dizer a Faraó, eu sou Deus. Porque atingia a soberania. E quando passa daqui, não tem mais jeito. Uma coisa é você ter uma empresa que tem um pátio, onde os funcionários podem tomar café, comer, brincar, sorrir, ler revista. Outra coisa é funcionários entrar dentro da direção da empresa e mexer na gaveta. Aí é soberania. Tá pegando, gente? É isso aí. Ok? Vamos em frente. Tem mais uma. Vamos lá. Está chegando aqui o áudio? Chegou. Pastor, eu queria mais uma coisa perguntar em relação a ali o que o pastor falou que Deus disse que esperaria que se completasse a iniquidade dos amorreus, né? E muitas vezes a gente consegue falar, ouve falar que Deus se move num trono de misericórdia e justiça. Então, a gente pode entender que realmente existe isso, que Deus espera na misericórdia, né, até um certo ponto, e depois ele se move na justiça? A misericórdia é a extensão da justiça. Pastor, quanto é que em média a justiça? Misericórdia. Nos Estados Unidos, para você ser morto, você não, uma pessoa ser morta na cadeia elétrica ou na injeção letal, o processo não é da noite para o dia. Demora, às vezes, 10 anos, 15 anos.
eles têm que ter certeza que aquela pessoa precisa morrer. Então, Deus opera pela justiça através da misericórdia. A misericórdia é a extensão da sua justiça, exatamente isso. Ele deixou os morrer. Por isso, Márcia, que lá quando Israel pecou e dividiu os reinos do norte e reino do sul, Deus mandou vários profetas o tempo todo dizendo, gente, por favor, vamos voltar, se humilha, gente, se humilha, se arrepende. Não deu como. Não deu como, teve que ir ao cativeiro. A punição. Aí, na extensão da misericórdia não cumprida, estoura a ira de Deus. Deus dá corda, não mudou. Quando transborda a iniquidade, opera a ira. Então, corre da ira, foge da ira, entra para a obediência. É por aí. Amém, pessoal? Glória a Deus.